Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é domingo, dia 18 de setembro, e o título da lição de hoje é Os Primeiros Anos. E antes de nós começarmos aqui a estudarmos os primeiros anos de Cristo nesta vida, vamos orar a Deus pedindo que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, e nesse momento gostaríamos de dedicar a nossa vida ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor venha nos ensinar através do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Fica conosco, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição da Escola Sabatina de hoje diz o seguinte: a Bíblia nos dá poucas informações sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Alguns versos, porém, nos dizem sobre as condições e o tipo de mundo ao qual veio o Salvador. E aí agora nós vamos ler alguns versos da Palavra de Deus. Leia Lucas capítulo 2, verso 7 e depois o verso 22 ao 24. Veja também Levítico capítulo 12, verso 6 até o 8 e Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 18. O que há nesses versos que nos mostram como Jesus vivia? Bom, nós não vamos ler o relato de Mateus porque ele é bem extenso, mas gostaria de ler com vocês aqui Lucas capítulo 2, verso 7 e depois versos 22 ao 24. Vejam só o que está escrito. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixando-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E agora versos 22 ao 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos ver essa lei lá no Antigo Testamento? Levítico capítulo 12, versos 6 até o 8. Está escrito assim: E cumpridos os dias da sua purificação por um filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou rola, por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, a família de Jesus era pobre e ofereceu o sacrifício de pessoas sem posse. Eles não ofereceram um cordeiro e um pombinho. Eles ofereceram 2 pombinhos, porque eles não tinham posses, né? E se você for ler aí, eu incentivo fortemente que vocês leiam o relato de Mateus, no capítulo 2, do verso 1 ao 18, vocês vão ver que, depois do nascimento de Cristo, ele recebeu ali a visita dos reis magos, certo? Recebeu presentes caros ali, né? No entanto, Jesus teve que fugir. José foi advertido a fugir para o Egito, levando Jesus e Maria, porque Herodes ia persegui-lo. E houve aquela matança das crianças, né? E depois, quando Jesus volta do Egito, quando José traz eles de volta, né, por orientação divina, ele não vai para uma região nobre de Israel. Ele vai para uma região afastada, Nazaré. Vejam só, e depois, quando a gente continuar a lição aqui, vocês vão ver mais um aspecto sobre isso. A lição diz o seguinte:
Claro, Jesus não foi a primeira pessoa a viver na pobreza ou a enfrentar aqueles que queriam matá-lo, mesmo desde a tenra idade. Há, entretanto, outro elemento que nos ajuda a entender a singularidade do que Cristo sofreu desde cedo. Leia João, capítulo 1, verso 46. Que elemento há nessa passagem que nos ajuda a entender o que o jovem Jesus enfrentou? Então, só para situar, né? Quando Herodes ele morre e José volta do Egito com Jesus e Maria, ele vai morar na região de Nazaré, não é? Ele vai lá para a região da Galileia e vai habitar na pequena cidade de Nazaré. E vejam só o que está escrito em João, capítulo 1, verso 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Vejam só que, além da pobreza, da fuga, Jesus ainda sofreu preconceito por sua origem, por ter crescido ali em Nazaré. Olha só o que aconteceu com o nosso Salvador. A lição continua dizendo: com exceção de Adão e Eva antes da queda, Jesus foi a única pessoa sem pecado que já viveu. Em sua pureza e impecabilidade, estava imerso em um mundo pecaminoso. Que tortura deve ter sido para sua alma pura estar constantemente em contato com o pecado desde quando ele era criança. Mesmo em nossa dureza por causa do pecado, com frequência evitamos a exposição aos erros e ao mal que consideramos repulsivos. Imagine como isso deve ter sido para Cristo, cuja alma era pura. Pense no nítido contraste entre ele e os outros ao seu redor. Deve ter sido extremamente doloroso. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você acha? Como foi a infância de Jesus? Nos textos do Espírito de Profecia, que virão logo na sequência no próximo áudio, vocês vão ouvir aqui alguns detalhes que a irmã White, inspirada pelo Espírito Santo, dá sobre a infância de Jesus. E vocês vão ver como que esse quadro aqui que a lição pinta, ele aconteceu. Para finalizar aqui a lição, vejam o seguinte: pergunte a si mesmo: até que ponto sou sensível aos pecados que existem ao meu redor? Eles me incomodam? Ou, por causa do meu coração endurecido, estou apegado a eles? Se você está insensível aos pecados, pode ser por causa das coisas que lê, assiste ou até faz. Pense nisso. Que nós possamos refletir sobre isso, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Será que estamos insensíveis ao pecado? Será que achamos que está tudo normal, que não tem nada demais, que não tem nada a ver? E aí estamos nos alimentando de conteúdos que nos tornam cada vez mais insensíveis, seja através do que vemos, do que lemos, do que ouvimos, séries, documentários, jogos, esse tipo de coisa. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, será que as nossas conversas estão nos tornando insensíveis ao pecado? Que possamos refletir sobre isso, hein? Um grande abraço e agora vamos para os textos do Espírito de Profecia.